Pare. Não role a tela. Essa oferta que está chegando não é uma coincidência, é um decreto. E essa resistência que você está sentindo no seu corpo e na sua mente não é um sinal para você parar, é a prova do tamanho do que vem vindo. O invejoso sempre chega antes para tentar invalidar a assinatura de Deus. Essa força invisível que parece te puxar para longe da maçaneta da porta que está se abrindo tem pesado sobre o seu corpo. O sono não descansa, a mente não desliga. Você acorda mais cansado do que quando se deitou, como se tivesse passado a noite inteira em uma batalha que não consegue nomear. E carrega no olhar um cansaço que os outros confundem com tristeza, mas que você sabe que é desgaste de guerra. E nas suas decisões, essa força se manifesta como um quase. A oportunidade certa, o negócio alinhado, a conversa que ia resolver tudo. Tudo parece perfeito até o último segundo. Quando um obstáculo inexplicável surge, uma má vontade repentina aparece. Um azar de última hora desfaz o que já era certo. E você se pega colecionando histórias de portas que se fecharam quando sua mão já estava na maçaneta. E isso vaza para dentro da sua casa. O ambiente fica pesado, a paciência fica curta. As flechas que eram para você começam a respingar na sua família. Um silêncio estranho na mesa do jantar, uma irritabilidade que não tem nome. Uma sensação de que a sua casa, que deveria ser um refúgio, se tornou o epicentro de uma pressão que você não sabe de onde vem, mas sente nos ombros de quem você mais ama. Por isso, eu preciso que você me escute com muita atenção. Nos próximos minutos, eu me comprometo a te entregar 3 coisas. A primeira é a compreensão. Você vai entender por que uma resistência estranha e um cansaço avassalador surgem na sua vida. Justo agora, no exato momento em que uma porta financeira e de propósito está prestes a se abrir. A segunda é uma chave espiritual. Você vai receber a chave para identificar e neutralizar o espírito de quase. A tática da inveja que te faz parar a um passo da vitória, convencido de que não era para ser. Usando as pessoas que você mais ama como porta-vozes da dúvida. E a terceira é um posicionamento de autoridade. Você vai aprender a se posicionar para receber a oferta que já foi liberada sobre você no céu, mas que encontra barreiras plantadas pelo invejoso aqui na terra para que você mesmo a recuse no último metro. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. Você já sentiu que essa oferta incrível que está no seu horizonte, essa porta que está para se abrir, não é apenas uma oportunidade de carreira ou um negócio, mas sim um evento espiritual? E se essa resistência que você sente, esse cansaço, for um sinal de que existe uma batalha contra o propósito que Deus colocou sobre a sua vida através dessa oferta? Enquanto muitos tentam explicar isso como ansiedade ou medo de mudar, poucos percebem que o ataque do invejoso não vem pelo que você tem, mas pelo que Deus está prestes a te entregar. Mas e se o verdadeiro motivo dessa luta toda estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre o tamanho dessa oferta? Agora pense comigo, e se tudo o que você atravessou até aqui, a espera, as portas fechadas, as promessas que pareciam esquecidas, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega em silêncio? Por que parece que eu sempre chego perto, mas nunca tomo posse? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de sabotar a própria bênção por exaustão e compreender por que a maior guerra espiritual acontece nos momentos que antecedem a entrega de uma grande promessa de Deus. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõem o que existe por trás da fadiga súbita, dos conselhos prudentes e daquela voz que diz que
É bom demais para ser verdade. Não espere a porta se fechar por hesitação para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que a sabotagem prévia do inimigo não conseguiu parar o que Deus assinou com o seu nome. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé, e hoje mesmo Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a sua cadeira de honra permaneceu vazia até hoje. Existe uma cobertura que foi desenhada para a hora que antecede a posse. Uma sombra onde o barulho da dúvida não chega, onde a voz do medo não ecoa. Uma proteção que não impede a batalha, mas garante que você chegue inteiro do outro lado dela para assinar o recebimento. Se o que eu te disse até aqui fez o seu coração queimar, se você reconheceu a sua história nessas palavras, escreva nos comentários: Eu estou pronto para receber. Não é uma frase para mim, é um decreto seu. É a sua alma dizendo para o seu corpo que a ordem de avançar é maior que a sensação de cansaço. E sobre exatamente isso, sobre esse envelope lacrado que sua mão hesita em abrir, sobre esse telefone que toca com a notícia, mas que você encara paralisado pelo medo, sobre essa cadeira de honra vazia que te espera no banquete, há um selo de 3 minutos que cabe exatamente dentro da noite anterior à notícia chegar e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre essa oferta que tem seu nome escrito. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. O que eu te mostrei até aqui é o campo de batalha. Mas eu ainda não te disse o nome do prêmio pelo qual você está lutando. Agora, eu preciso que você pare por um instante. Se for seguro onde você está, fecha os olhos por 1 segundo, ou pelo menos desvia o olhar da tela. Eu preciso da sua atenção inteira, sem a distração do mundo ao redor, porque o que vou te dizer agora é para o seu espírito, não para a sua mente. Eu vou te descrever 5 coisas que podem estar acontecendo na sua vida agora mesmo, nos bastidores, sem que ninguém perceba. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas, você e eu vamos saber por que o céu te parou aqui nesta noite. Escuta com o coração. Primeiro, uma outra oportunidade, menor, apareceu de repente. Uma oferta boa, mas não a que faz seu coração queimar. É uma proposta que parece segura, razoável, e que serviria como um plano B. Ela surgiu para te fazer gastar energia, para te fazer se contentar com menos. É uma isca para te desviar da rota principal, para que você aceite um prêmio de consolação antes mesmo de chegar na mesa do banquete que Deus preparou. Segundo, um cansaço avassalador, que não tem explicação médica, tomou conta do seu corpo. Você dorme 8, 9, 10 horas e acorda como se não tivesse pregado o olho, como se tivesse lutado uma noite inteira. Uma fadiga que pesa nos ombros e na alma, especialmente forte nos dias que antecedem uma notícia importante. É um ataque espiritual para drenar a sua força, para que você não tenha ânimo nem para lutar pela posse, nem para celebrar a vitória. Terceiro, alguém muito próximo a você, alguém que você ama e que te ama, te ligou ou sentou para conversar com uma preocupação no olhar. Com a voz mansa, essa pessoa te deu uma lista de motivos prudentes pelos quais essa grande oferta é arriscada, perigosa ou boa demais para ser verdade. Sem saber,
Com o coração cheio de amor, essa pessoa se tornou a porta-voz do medo, plantando uma semente de dúvida que esfriou a sua fé. E sobre essa conversa, sobre a voz dessa pessoa que você ama ecoando na sua mente e te fazendo duvidar, eu preciso te dizer uma coisa. Existe uma blindagem específica para proteger o seu coração disso. O escudo contra a dúvida plantada por terceiros está te esperando no primeiro comentário fixado. Não quebre a linha. Quarto, sem nenhum gatilho aparente, a sua mente foi invadida por lembranças vívidas da última grande perda. Aquele negócio que quase fechou, aquela promoção que foi para outra pessoa, aquele investimento que deu errado. A memória da sua última derrota está sendo usada como uma arma contra você agora, para te convencer de que o final será o mesmo e que não vale a pena ter esperança de novo. E quinto, uma sequência de pequenos problemas financeiros, irritantes e inesperados começou a acontecer. O pneu que fura, um eletrodoméstico que quebra, uma conta que você não esperava. É o que eu chamo de taxa de urgência. O objetivo do inimigo é criar um espírito de miséria, uma sensação de escassez, para que você olhe para a grande oferta e pense: eu não posso me dar ao luxo de sonhar com isso agora. Agora para por um segundo e seja honesto comigo e com você. Quantos desses 5 sinais bateram? 3? 4? Todos os 5? Se pelo menos 3 deles ressoaram na sua alma como um sino, você não está aqui por acaso. Você já sabe que esta mensagem foi endereçada a você e que essa resistência tem um propósito: te parar antes da linha de chegada. Essa é a prova de que o seu nome foi chamado para algo grande. E é por isso que a cobertura do Altíssimo, a sombra de que fala o Salmo 91, se torna tão crucial nesta hora. Não para evitar a guerra, mas para garantir que você permaneça de pé durante ela, pronto para tomar posse do que é seu por direito divino. Eu repito o que eu disse antes. Se por qualquer motivo você precisar sair, se o ataque for forte demais aí onde você está, o guia com o protocolo de cobertura já está disponível para você no primeiro comentário fixado. Mas se você puder, aguenta firme, porque o que vem agora é o nome da sua herança. E sem ele, o escudo perde a direção. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que vai blindar a posse da sua oferta, eu preciso te dar o nome do que você carrega. Porque o escudo só faz sentido depois que você sabe o nome do alvo que ele protege. E há uma palavra em hebraico que define exatamente essa porção que te pertence, essa herança, que está causando toda essa guerra espiritual. Uma palavra que recontextualiza cada um desses 5 sinais que eu acabei de te descrever. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. Estes 5 sinos que acabaram de tocar na sua alma não são um alarme de perigo. São o som da sua herança se aproximando no horizonte e o eco da resistência que se levanta para te impedir de chegar até ela. Este não é o momento de hesitar. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto. Esta é a hora de agir. Porque entre ser escolhido e ser coberto existe um intervalo. Um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Não porque a unção foi revogada, porque chegou a noite anterior à notícia chegar e você ainda não tinha o escudo para a voz que te faz soltar a maçaneta da porta. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com escolhidos que estavam com a mão no envelope lacrado, paralisados, sentindo o peso da oferta, mas também o peso de todas as derrotas passadas. Eu vi o telefone tocando com a notícia virar um objeto de pavor. Eu vi a cadeira de honra vazia virar um lugar de conforto, porque o chão parecia mais seguro. Eu vi o envelope lacrado ser guardado na gaveta, sem ser aberto, por medo do que estava escrito dentro. E não porque eles não mereciam a bênção, porque o invejoso entrou na mente deles, disfarçado de prudência, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, invejoso, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que te faz sentir um cansaço avassalador na véspera da vitória, o que usa a voz de quem você ama para te convencer a recuar, o que te faz acreditar que a taxa de urgência significa que você não é digno da oferta principal. E você já sabe disso.
Você só ainda não tinha dado nome. Você sente que uma porta enorme está prestes a se abrir, mas seu corpo está exausto e sua mente cheia de dúvidas, como se uma força invisível estivesse te puxando para longe da maçaneta. Você vê pessoas com menos preparo e unção recebendo ofertas e avançando, enquanto a sua, que parece tão certa e alinhada, encontra obstáculos inexplicáveis e um azar de última hora que te faz questionar se você ouviu Deus direito. Você se pega diminuindo o tamanho da oferta quando fala sobre ela com alguém, com medo da reação dos outros ou com uma vergonha estranha de desejar algo tão grande, como se estivesse pedindo demais. Antes de eu nomear o escudo que te impede de diminuir o tamanho da sua própria oferta, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. E quando você tocar, não veja como um link. Veja como o primeiro ato de desobediência contra essa força que quer te manter pequeno. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Este livro não é uma teoria. É um manual de cobertura contra o roubo do seu direito de tomar posse da sua própria herança. É uma ferramenta que te dá autoridade para parar de lutar contra o cansaço inexplicável, neutralizar a voz do conselheiro da prudência e finalmente nomear o espírito de quase que tem operado na sua vida. A cobertura que está neste livro é o selo que te mantém de pé na batalha. Um selo que te blinda para não hesitar diante do envelope lacrado, do telefone tocando, da cadeira de honra te esperando. Não espere a noite anterior à notícia chegar para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que a sabotagem prévia do inimigo não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Este é o seu sinal de fé declarado sobre a sua herança, um ato de posse na véspera da sua mudança de vida. O Salmo 91 não é uma poesia, é uma planta baixa, é a arquitetura de uma fortaleza espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa é a promessa da cobertura. Uma cobertura que te torna invisível para o ataque da dúvida. Uma proteção espiritual para que a sua mão não hesite ao abrir o envelope lacrado. Um herdeiro do reino sem aprender essa arquitetura é um órfão na porta do palácio, com medo de entrar. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Foi sobre essa mesma cobertura que José sobreviveu à dúvida plantada pelo copeiro esquecido na prisão. E para ter acesso a este livro digital, você não vai precisar de um investimento alto. Menos que o Uber que você pegaria para ir assinar o contrato que vai mudar a sua vida. Menos que a taça de vinho que você usaria para comemorar a posse que a dúvida ainda te impede de celebrar. Menos que a taxa de urgência que o inimigo plantou na sua frente essa semana só para te fazer sentir pequeno demais para uma oferta tão grande. Você investiu essa quantia em escolhas que te trouxeram até aqui, porque eram escolhas que te mantinham seguro naquilo que você já conhecia. E aqui, diante de algo que pode mudar o seu destino financeiro pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, porque a sua mente foi condicionada a sentir medo de possuir o que é grande. Essa hesitação tem nome. Ela é o mesmo espírito de autossabotagem que te faz desconverter um elogio. Só que agora vestido de prudência financeira para te impedir de receber a sua própria herança. Esta é a hora de quebrar esse padrão. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Não existe risco nenhum para você, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura para a noite anterior à notícia chegar. O risco não está em tomar a decisão. O risco está em não fazer nada. O risco é continuar como está pelas próximas 72 horas, quando a voz da dúvida gritará mais alto.
Vários escolhidos aqui do canal já atravessaram essa mesma noite escura da alma. Lembro de Marcos, 58 anos, empresário, que estava a uma assinatura de distância de um contrato que mudaria o rumo da sua empresa. Ele me escreveu numa quarta-feira de noite, exausto, dizendo que os próprios sócios, seus conselheiros prudentes, o estavam convencendo a aceitar uma oferta menor e mais segura. Ele leu o guia na madrugada de quinta e na manhã seguinte me disse que sentiu uma autoridade que não tinha antes. Ligou para o cliente, recusou a contraproposta e, antes do meio-dia, o contrato original estava assinado. Joana, 46, servidora pública, via uma promoção que era sua por direito ser adiada por meses. A memória da última vez que foi preterida a assombrava. Uma oferta falsa apareceu, um cargo lateral bom, mas não o que era dela. Ela usou o guia para discernir, recusou a isca e na semana seguinte a portaria com a sua nomeação para o cargo principal foi publicada. Ela entendeu que o inimigo sempre oferece um atalho para te tirar da estrada principal. E Pedro, 39, que estava com a família para receber as chaves da casa nova, mas uma série de taxas de urgência apareceram, criando pânico e a sensação de que não conseguiriam. Ele me disse que fez o protocolo de recebimento com a esposa e os filhos, na sala do apartamento alugado. Naquele mesmo dia, um recurso que ele não esperava, de um trabalho antigo, caiu na conta, cobrindo exatamente o valor que faltava. Talvez daqui a 3 horas você tenha uma história como a deles para contar. Cada hora de dúvida na véspera da vitória é uma rachadura no seu escudo. Cada semana sem saber o nome do seu tcheleque é um convite para o conselheiro prudente se sentar à sua mesa. Cada ano sem tomar posse do que é seu é a sua cadeira de honra sendo ocupada por outra pessoa, que a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E essa cadeira de honra que continua vazia continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te agradecer. Porque eu sei que não é todo mundo que chega até este ponto da mensagem. E eu sei o preço que você paga para estar aqui. É por isso que nós mantemos um canal aberto para você que sente o chamado de fortalecer essa obra. Abaixo do link para o nosso livro, você vai encontrar um segundo link para uma doação voluntária. É uma forma de você semear de volta um pouco da força que você recebe aqui, para que a gente continue de pé, para que a próxima mensagem chegue em outra casa, assim como chegou na sua. Qualquer valor que o seu coração sentir, qualquer quantia que não te faça falta, mas que aqui faz toda a diferença. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. Você vai precisar de uma cobertura mais forte do que a sua força de vontade. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar na noite anterior à sua mudança de vida. Uma palavra que, uma vez entendida, te impede de jogar o seu bilhete premiado no lixo, achando que é só papel sujo. Fica. A palavra é Shelek. Em hebraico se escreve Helek. Shelek. Escute o som. Sinta o peso. Não significa presente. Não significa sorte. Significa porção designada, lote de herança, parte medida. A oferta que está vindo na sua direção não é uma possibilidade, é o seu tchelek. É a sua porção da herança que foi medida, pesada e designada a você por nome, antes da fundação do mundo. O invejoso não se levanta contra uma talvez. Ele não perde tempo lutando contra uma possibilidade. Ele se levanta contra um tchelek, que já tem um dono e que está prestes a ser entregue. A resistência que você sente não é porque algo pode dar certo. É porque algo já deu certo no céu e está em trânsito para a sua mão aqui na terra. E o invejoso sabe, ele sente o cheiro da herança em movimento. Agora você entende. A oferta falsa que apareceu é uma tentativa de te fazer trocar o seu shelek, a sua herança inteira, por um prato de lentilhas. O cansaço avassalador
É um ataque direto para que você não tenha forças para assinar o recebimento do seu cheque. O conselheiro da prudência é a voz do inimigo tentando te convencer a recusar o seu próprio cheque, disfarçado de amor. A memória da última perda é para te fazer acreditar que o seu cheque não existe. E a taxa de urgência é para te fazer sentir pequeno demais para um cheque tão grande. A guerra não é sobre a sua capacidade. A guerra é sobre a sua identidade de herdeiro. O inimigo não está tentando impedir Deus de te dar. Ele está tentando te convencer a não receber o que já é seu por direito. Ele quer que você, o herdeiro legítimo, olhe para a sua própria herança e a recuse, acreditando que não é para você. Porque ele não pode anular o decreto, mas ele pode te manipular para que você mesmo o faça. O invejoso te trata como um bilhete de loteria premiado caído no chão, na poeira. Ele não pode reivindicar o prêmio porque o seu nome, o seu CPF espiritual, está escrito no bilhete. A assinatura de Deus está ali, mas o que ele pode fazer? Ele pode pisar, sujar com lama, amassar e rasgar as bordas do bilhete. Ele faz de tudo para que, quando você, o verdadeiro dono, o encontrar, olhe para o estado deplorável daquele papel e pense que é só um pedaço de lixo sem valor, um bilhete antigo e já sorteado. Ele quer que você olhe para a sua oferta, que passou por tanta luta e resistência, e a veja como algo sujo, problemático e cansativo. O objetivo do invejoso não é roubar o seu prêmio. Ele não tem autoridade para isso. O objetivo dele é te convencer a jogá-lo no lixo por conta própria, por não reconhecer o valor que ele carrega debaixo da sujeira da batalha. É te fazer desistir do seu cheque um passo antes de chegar na casa lotérica para reclamar o que é seu. Esse padrão não é novo. Essa tática é antiga e ela está registrada na vida do homem que foi, ao mesmo tempo, o mais invejado e o mais elevado de todo o Antigo Testamento, José do Egito. A história dele não é um conto de fadas, é um registro de guerra espiritual assinado por Deus, para que herdeiros como você soubessem identificar o cheiro da inveja na véspera da posse. Ainda menino, José recebeu de Deus a semente do seu cheque, sonhos de liderança, de um propósito que salvaria nações. Mas antes da materialização veio a inveja, e ela veio de dentro de casa. Seus irmãos, que deveriam ser seus protetores, o venderam como mercadoria. A primeira resistência à sua herança não veio de estranhos, mas daqueles que partilhavam o pão à sua mesa. Ele foi jogado numa cisterna escura, o primeiro quase da sua vida, porque a inveja odeia a promessa antes mesmo dela florescer. Mesmo no exílio como escravo na casa de Potifar, a fidelidade de José o fazia prosperar. E a prosperidade ativou a inveja novamente. A mulher de Potifar, movida por um desejo invejoso, o acusou falsamente, e José foi lançado na prisão. Anos no cárcere inocente, o seu cheque parecia mais distante do que nunca. A inveja o seguiu até o fundo do poço para tentar convencê-lo de que os sonhos eram apenas delírios de um menino. Foi na prisão, no ponto mais baixo, que o seu dom, a sabedoria para interpretar sonhos, se tornou a chave. Ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, mas foi esquecido pelo copeiro por 2 anos inteiros. Mais um quase, até o dia em que Faraó sonhou, que a sabedoria que José cultivou na dor e na solidão se tornou a resposta para uma nação inteira, de prisioneiro a segundo, no comando do Egito. O seu cheque não foi entregue apesar da inveja. Ele foi forjado no fogo dela. A resistência máxima foi a prova da magnitude da promoção que estava por vir. Anos depois foram seus irmãos, os mesmos que o venderam por inveja, que se curvaram diante dele em busca de alimento, cumprindo os sonhos da sua infância. E José, em vez de vingança, liberou perdão e salvação. Ele entendeu que todo o processo fazia parte do seu cheque, salvar a sua família e o povo de Deus. O próprio Jesus o citou como um tipo do Messias, rejeitado pelos seus, mas exaltado por Deus para a salvação de muitos. José não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele a deixou registrada com uma precisão cirúrgica, uma tecnologia espiritual
que atravessou 3.800 anos sem perder a aresta. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa para quem é invejado hoje. Um mapa para discernir a oferta falsa, para resistir ao cansaço avassalador, para anular a voz do conselheiro da prudência. E esse mapa é exatamente o que você está prestes a receber em forma de instrumento. Agora você entende que a sombra do Salmo 91 não é um lugar de descanso passivo. É uma fortaleza ativa, um centro de comando de guerra. É o lugar onde você recebe a estratégia para proteger o seu Tchelek enquanto ele está em trânsito. É o esconderijo onde a voz da dúvida plantada pelos seus irmãos, pela mulher de Potifar, pelo copeiro esquecido, não pode te alcançar. É debaixo dessa cobertura que você aprende a olhar para o seu bilhete premiado, mesmo que ele esteja sujo e amassado pela batalha, e a enxergar a assinatura de Deus que ninguém pode apagar. E é de lá que você sai, não com a força da sua alma cansada, mas com a autoridade de um herdeiro que sabe o nome da sua herança. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples. Sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Primeiro, existe uma porção divina, uma herança medida chamada Tchelek, que tem o seu nome e está em trânsito para a sua vida agora. Segundo, uma força de inveja espiritual se levantou para impedir essa entrega, não porque ela é uma possibilidade, mas porque ela é um decreto. Terceiro, essa força se manifesta através de 5 sinais claros, incluindo cansaço, dúvidas plantadas por pessoas próximas e problemas repentinos, com o único objetivo de te fazer desistir. Quarto, a intensidade dessa resistência é a prova do valor da herança que está vindo. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o herdeiro. Não uma vítima, não um coitado, não alguém com azar. Você é o dono legítimo de uma herança que está sendo contestada por um inimigo que não tem direito legal sobre ela, mas que é mestre em manipulação emocional para fazer o próprio dono rasgar o seu título de propriedade. Agora, o que vem a seguir é a identificação das máscaras que esse inimigo usa para chegar até você. Porque ele raramente aparece com chifres e um tridente. Ele se parece com as pessoas que você ama, com as suas próprias memadoras e até com a sua própria voz. A primeira máscara é a do conselheiro da prudência. É aquela pessoa próxima que te ama genuinamente, mas que foi espiritualmente infectada pelo medo. Ela não te aconselha, ela te transmite a ansiedade dela. Com a melhor das intenções, ela te lista todos os riscos, todas as possibilidades de dar errado, todas as razões pelas quais é melhor não arriscar tanto. O que essa pessoa não sabe é que a boca dela se tornou um portal para o espírito de miséria. A prudência que ela prega não é sabedoria, que é a projeção do medo que o invejoso plantou nela para que ela, sem perceber, se tornasse uma agente da sua paralisia. Ela é a primeira linha de defesa do inimigo contra a sua fé. A segunda máscara é a do fantasma do fracasso passado. Esta é uma força que vasculha o arquivo das suas dores. Ela não traz uma lembrança qualquer. Ela seleciona cirurgicamente a imagem daquela última porta que se fechou, daquele último quase que te feriu, e a projeta na tela da sua mente, em alta definição justo agora. O propósito disso é criar uma profecia autorrealizável. É usar o seu próprio histórico para te convencer de que a dor é o seu destino inevitável. O fantasma não quer apenas te lembrar da dor, ele quer te fazer acreditar que a esperança é uma armadilha e que a desistência é a única atitude sensata para se proteger de uma nova decepção. A terceira e mais perigosa máscara é a da voz do eco ferido. Essa voz soa exatamente como a sua. É o sussurro interno que diz: você não merece, é demais para você. Algo vai dar errado, sempre dá. Não é a sua voz. É o eco de todas as feridas que você já sofreu. De todas as vezes que te disseram que você não era bom o suficiente, agora ativado e amplificado pelo invejoso.
Essa voz é a obra-prima da sabotagem, porque você a confunde com a sua própria intuição, com a sua própria sensatez. É a voz que te faz recusar o elogio, diminuir a conquista e, finalmente, sabotar a própria vitória, porque a dor do fracasso parece mais familiar e segura do que o território desconhecido da posse da sua herança. Se você reconheceu a voz de pelo menos um desses 3 arquitetos da dúvida operando na sua vida, se você sentiu o calafrio de identificar a máscara que tem te assombrado, escreva nos comentários agora mesmo: o meu Chelek tem nome. Não é para mim, não é para os outros. É a sua declaração de guerra contra as vozes que tentaram te silenciar e te fazer esquecer quem você é e a quem você pertence. E se você ainda não faz parte deste canal, deste exército de herdeiros que estão aprendendo a tomar posse do que é seu, se inscreva agora e ative as notificações para não perder o próximo comando. A próxima mensagem pode ser o mapa para o território que você vai conquistar depois de tomar posse desta oferta. Agora, eu vou colocar nas suas mãos a primeira ferramenta de cobertura. É um protocolo de emergência para ser executado hoje e agora, e sempre que a dúvida ou o cansaço tentarem te paralisar. É o que eu chamo de o protocolo de recebimento do Chelek. É simples, rápido e sela a sua posição no espiritual. Primeiro passo, o selo verbal. Você vai encontrar um lugar onde possa falar em voz alta, sem ser interrompido, e você vai declarar: em nome de Jesus, eu tomo posse do meu Chelek. A oferta que tem o meu nome já é minha por direito de herança, eu recebo. A palavra falada tem poder de criação e de posse. Segundo passo, o manto do silêncio. Pelas próximas 72 horas, você vai jejuar de compartilhar os detalhes ou as suas preocupações sobre essa oferta com qualquer conselheiro da prudência. Nem todo mundo tem estrutura espiritual para carregar o peso da sua bênção. O silêncio protege a gestação da promessa. Terceiro passo, o ato físico de fé. Você vai realizar uma ação física, por menor que seja, que demonstre que você já conta com a oferta. Limpe uma gaveta para os documentos do novo negócio. Compre uma agenda para o novo cargo. Abra espaço no armário. É a sua arca de Noé, pessoal, um sinal para o céu de que você está se preparando para a chuva da bênção. Quando você terminar o terceiro passo, feche os olhos por um instante. Você vai sentir um calor nos ombros como se um peso de anos tivesse sido trocado por um manto leve. Esse é o selo. E o protocolo de recebimento do Chelek que você acabou de receber, ele é um portal, não a casa inteira. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre a noite anterior à notícia chegar. Uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais a sabotagem prévia do invejoso te escolheu como alvo, não aleatoriamente, não por acidente, mas porque algo específico em você ativou o Chelek sobre a sua vida. Mostra os 3 padrões que ele usa para chegar até você por meio das pessoas que você ama, e te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada grande decisão pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado um herdeiro do reino. Mas herdeiro do reino sem escudo completo é um órfão sentado na porta do palácio, com medo de entrar, achando que o banquete não é para ele. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você para neutralizar o protocolo de recebimento do seu Chelek. São 3 contra-ataques espirituais desenhados para fazer o selo parecer inútil, para te fazer acreditar que nada mudou. Preste atenção, porque saber o nome do ataque é 90% da defesa. Primeiro, virá a bomba de dúvida chamada
É só coincidência. Depois de executar o protocolo, algo bom vai acontecer, um pequeno sinal de confirmação. Imediatamente uma voz na sua mente, que soa perfeitamente racional, vai dizer: isso já ia acontecer de qualquer jeito, é só coincidência. O objetivo é anular a conexão entre a sua fé e o resultado, te fazendo sentir tolo por ter acreditado. A sua arma contra isso é a declaração e o registro. No instante em que a voz da coincidência surgir, você vai dizer em voz alta: eu reconheço a mão de Deus nisso. Isto é fruto do meu alinhamento. E então você vai pegar um caderno ou o bloco de notas do seu celular e vai escrever o que aconteceu, nomeando como um milagre. Você está criando um registro de guerra, um memorial de posse. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Segundo, virá a crise de distração. Exatamente no momento em que você decidir executar o protocolo ou buscar a cobertura mais profunda, uma crise urgente e barulhenta vai explodir na sua frente. Um problema no trabalho que exige sua atenção imediata, uma briga familiar que drena sua energia emocional, uma notícia que te tira do eixo. O propósito é simples: te impedir de entrar no esconderijo do Altíssimo, te mantendo ocupado e reativo no campo de batalha, sem nunca ter tempo de pegar o seu escudo. A sua arma aqui é o que eu chamo de o jejum de 5 minutos. No epicentro da crise, você não vai tentar resolvê-la imediatamente. Você vai se trancar no banheiro, no carro, em qualquer lugar, por 5 minutos cronometrados. E nesse tempo, você não vai orar pela crise. Você vai executar o primeiro passo do protocolo, o selo verbal. Eu tomo posse do meu xeleque. Você serve a Deus antes de servir à urgência. Isso quebra as autoridades do espírito de distração sobre o seu tempo e a sua paz. Terceiro, virá o isolamento do que vê demais. Conforme você começar a enxergar esses mecanismos, a nomear os ataques, uma sensação de solidão vai tentar te engolir. As conversas com as pessoas ao redor parecerão superficiais. Você vai se sentir como alguém que acordou num mundo de gente que dorme. O inimigo quer te convencer de que você está sozinho nessa percepção, que está ficando estranho ou obcecado, para que você, por medo do isolamento, volte a dormir e a fingir que não vê o que agora você vê. A sua arma contra o isolamento é a consciência do exército. Você vai tocar no seu próprio ombro e dizer: eu não estou sozinho. Existem outros herdeiros acordando agora. E então, você vai entrar aqui nos comentários deste vídeo e vai ler os testemunhos dos seus irmãos e irmãs de batalha. Você vai ver que a sua luta não é única. Você faz parte de um exército que está se levantando. A sua solidão é uma mentira. A sua percepção não é uma maldição, é a sua convocação. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real. Mas eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, a sabotagem prévia da sua fé as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada para blindar a sua mão na hora de assinar o contrato, para proteger a sua mente da voz do conselheiro da prudência e para selar a sua casa contra o espírito de miséria da taxa de urgência. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o cansaço tentar te convencer de que tudo isso foi só uma emoção passageira. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando a memória desta mensagem parecer distante e sem cor. E você vai precisar disso principalmente na noite anterior à notícia chegar, quando a voz que diz "da outra vez não deu" gritar mais alto do que nunca. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E a sabotagem prévia da sua fé sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar,
eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso, é a voz que você confunde com a sua. Esse obstáculo tem um nome: é o medo de parecer mal agradecido. Depois que você identificar um conselheiro da prudência na sua vida, uma culpa paralisante vai tentar te consumir. Você vai sentir um medo profundo de magoar essa pessoa, de parecer ingrato ou arrogante por não seguir o bom conselho dela. O invejoso usa o seu bom coração contra você, te fazendo acreditar que proteger a sua herança é um ato de deslealdade para com quem você ama. Esse medo é a corrente que te prende à opinião dos outros. Entenda isto. Proteger a sua porção divina não é ingratidão, é obediência. Você não está rejeitando a pessoa, você está rejeitando o espírito de medo que está usando a boca dela sem permissão. A sua lealdade primária não é com a ansiedade dos outros, é com o decreto que Deus liberou sobre a sua vida. Ser leal a Deus, às vezes, vai te fazer parecer um traidor aos olhos de quem só consegue enxergar o risco e não a promessa. A sua defesa contra isso é uma declaração silenciosa. Toda vez que a culpa vier, você vai colocar a mão no coração e dizer para si mesmo: eu honro a pessoa, mas rejeito a profecia de medo. O meu Shelek não é negociável. Isso cria uma fronteira espiritual, separando o seu amor pela pessoa da sua rejeição, a semente de dúvida que ela carrega, sem saber. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas: não é um ataque do inimigo, é uma armadilha que eu, sem querer, posso ter armado para você. Uma armadilha que eu vou precisar desarmar com a sua permissão antes que esta mensagem se encerre. A armadilha é esta: ao te dar as ferramentas, a palavra, a consciência, eu posso ter acidentalmente te colocado em um pedestal de orgulho espiritual, um lugar onde você se sente superior àqueles que ainda dormem, onde você olha para o conselheiro da prudência com desprezo em vez de misericórdia. E se isso acontecer, o invejoso venceu, porque ele te isolou de uma forma muito mais eficaz do que a solidão. Ele te isolou pelo orgulho. Por isso agora, com a sua permissão, eu preciso te guiar em um selamento. Não é uma oração comum. É um ato cirúrgico para liberar o que não é seu e ativar a sua verdadeira identidade de herdeiro. Onde você estiver, se for seguro, feche os seus olhos. Coloque a mão direita sobre o seu coração, sinta as batidas. Respire fundo uma vez. E agora, apenas receba. Não tente entender com a mente. Apenas deixe o seu espírito ouvir. Em nome de Jesus, eu te libero da responsabilidade de carregar o peso da inveja alheia. Eu te libero da culpa de ter um Shelek grande demais para os outros entenderem. Eu te libero da vergonha que você sente por desejar o que Deus já te prometeu, quebrando agora a mentira de que a sua ambição santa é pecado. Você não é culpado pelo tamanho da sua herança. Você é apenas o herdeiro. Eu te libero do medo covarde de parecer mal agradecido aos olhos dos homens. Eu rompo agora a sua necessidade de diminuir a sua própria vitória para confortar a mediocridade alheia. Eu quebro a falsa lealdade que exige que você sangre em silêncio, em nome de uma paz que não é paz, mas apenas a rendição ao espírito de miséria que opera através de quem deveria te celebrar. Eu te libero da memória da cisterna, da acusação da mulher de Potifar, do esquecimento do copeiro. Eu te libero da voz que diz: da outra vez não deu certo. Em nome de Jesus, eu coloco um ponto final na autoridade do seu passado sobre o seu futuro. As suas feridas não são a sua profecia. Elas são apenas o registro da sua sobrevivência. Eu te libero da versão de você que aprendeu a ser um para-raios, que absorvia a fúria, a frustração e a amargura do ambiente e chegava em casa descarregando esse veneno sobre a sua família. Em nome de Jesus, essa função de escudo humano para a toxicidade alheia se encerra hoje. A sua casa voltará a ser um lugar de paz, e não o depósito do lixo emocional que você coletou na rua. Agora, respire fundo. Enquanto você solta o ar, eu convoco a sua verdadeira identidade. Em nome de Jesus, eu ativo sobre você
o herdeiro que sabe o nome da sua herança. Eu chamo à existência o homem, a mulher, que não pede desculpas pelo tamanho do seu cheleque, que não se envergonha da sua fome por propósito e que anda com a coluna ereta de quem sabe a quem pertence. Eu convoco sobre a sua casa o sentinela que guarda as portas, aquele que discerne o espírito por trás da palavra, que identifica o conselheiro da prudência a quilômetros de distância e que protege a sua mesa de jantar da semente da dúvida. Eu ativo a autoridade que te foi dada para dizer não ao que ameaça a paz do seu lar. Eu convoco sobre a sua vida o provedor que alimenta até mesmo os irmãos que o venderam. Eu ativo o espírito de José em você, a capacidade de transformar a maior das traições na maior das provisões, a unção para olhar para trás e ver a mão de Deus em cada cova, em cada prisão, e usar essa sabedoria para reescrever o futuro da sua linhagem. Agora, ainda com os olhos fechados, abra as duas mãos com as palmas para cima sobre os seus joelhos. Este é o seu ato físico de recebimento. Você está sinalizando para o céu e para o inferno que você não está mais de mãos fechadas, agarrado às suas dores ou medos. Você está pronto para receber o seu Shelek. Sinta o peso dele sendo depositado sobre as suas mãos. O bilhete de loteria que estava sujo, amassado, pisado, está sendo limpo agora. Não pela sua força, mas pelo sangue do Cordeiro. A assinatura de Deus, que nunca saiu dali, volta a brilhar em vermelho vivo. O valor do prêmio não diminuiu por causa da lama. Ele apenas esperava o herdeiro vir reclamá-lo. Não diga amém ainda. Nós ainda não terminamos. A sua mão ainda está aberta. O selo está fresco e a unção está descendo sobre a sua cabeça como um óleo. O cheiro da herança está impregnando as suas roupas agora mesmo. É exatamente agora que o invejoso vai tentar a sua primeira investida contra este momento. Fica comigo. Em nome de Jesus, eu declaro uma cobertura sobre a sua mesa. Que toda refeição em família seja um lugar de celebração e não um tribunal. Que a semente da dúvida, plantada pelo conselheiro da prudência, não encontre terra fértil entre o pão e o vinho. Que o silêncio que se instala depois que você compartilha uma vitória seja quebrado agora e substituído por honra genuína. O seu lugar à mesa é de herdeiro, não de réu. Eu declaro uma cobertura sobre a sua casa e sobre os seus filhos. Que a paz que excede todo entendimento volte a governar os corredores do seu lar. Que o peso da batalha que você trava do lado de fora não atravesse mais a sua porta como irritabilidade e impaciência. Que seus filhos e seu cônjuge voltem a receber o seu melhor e não apenas o resto de um guerreiro exausto. A sua casa é o seu refúgio, não a sua arena. Que eu declaro uma cobertura sobre o seu trabalho e sobre as suas oportunidades. Que o espírito de quase que opera nos seus negócios e na sua carreira seja expulso agora. Que os contratos que estavam parados comecem a se mover. Que as portas que estavam emperradas se abram. Que toda promoção adiada, toda proposta ignorada, seja trazida à luz. O seu trabalho não é a sua fonte, é o seu território. E hoje, você o reclama de volta. Eu te vi naquele almoço de domingo, quando você anunciou uma pequena vitória, e o silêncio que se seguiu foi tão pesado que você mesmo diminuiu a sua conquista só para fazer o ar voltar a circular. Eu vi você engolindo o seu brilho para não ofuscar a insegurança alheia. Eu estava lá. E eu não me esqueci. Eu te vi de madrugada na cozinha, segurando uma xícara de chá com as duas mãos, o cansaço pesando tanto que você se perguntou se ainda tinha forças para o dia seguinte, o dia da reunião decisiva. Eu vi você negociando com a dor, tentando encontrar um pingo de ânimo para lutar mais uma vez. Eu estava lá. E eu senti o peso daquela xícara. Eu te vi no carro depois de desligar o telefone com aquele amigo prudente e o nó que se formou no seu estômago era tão real que você teve que encostar o carro por 1 minuto. Eu vi a alegria da sua oferta sendo roubada pela projeção do medo de outra pessoa. Eu vi a sua fé esfriar. Eu estava lá. E eu odiei aquele silêncio. Eu te vi abrindo a fatura do cartão de crédito e sentindo aquele soco no estômago com a conta inesperada, a taxa de urgência.
Eu vi a matemática mental que você fez e o sussurro do espírito de miséria dizendo: você não pode sonhar com coisas grandes agora. Eu vi o tamanho do seu cheque ser reduzido ao tamanho da sua conta bancária. Eu estava lá. E a minha provisão já estava a caminho. Eu te vi naquela noite olhando para uma foto antiga, lembrando da última grande perda, e senti o gosto amargo do de novo não na sua boca. Eu vi o fantasma do fracasso passado se sentar na sua sala, convidado pela sua dor, e te contar mentiras sobre o seu futuro, usando as suas próprias memórias como arma. Eu estava lá, e o decreto da sua vitória já era mais antigo que a sua primeira derrota. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência, antes que ela chegue. Nós desmontamos a crise de distração antes que seja lançada contra este ritual. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme parede em volta desta casa. Eu te comissiono a discernir. Eu te comissiono a possuir. Eu te comissiono a reinar. Pode abrir os seus olhos. O que foi feito aqui está feito. A sua assinatura foi reconhecida. O selo da corte celestial está sobre a sua cabeça, e o cheiro da sua herança agora está em você. Eu te vi de madrugada na cozinha, com a xícara de chá na mão. Não abra os olhos ainda. O selo está fresco, mas não é uma vacina contra a realidade. O que foi selado aqui agora vai ser testado na noite anterior à notícia chegar. Quando o cansaço pesar mais do que nunca, o invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver à noite anterior à notícia chegar. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque unção sem cobertura apodrece na noite anterior à notícia chegar. E o invejoso conta exatamente com a noite anterior à notícia chegar. Menos que o Uber que você pegaria para ir assinar o contrato que vai mudar a sua vida. Menos que a taça de vinho que você usaria para comemorar a posse que a dúvida ainda te impede de celebrar. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você. E a anterior, e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora. Vou esperar o dinheiro entrar primeiro. Deixa eu resolver esses problemas menores antes. Isso parece complicado demais agora. Vou ver o que meu cônjuge acha disso. Vou só dar uma olhada de novo amanhã. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da sua noite anterior à notícia chegar. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. O link continua esperando por você. Mas a decisão mais importante que você vai tomar não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a sua linhagem. E sobre isso eu te peço para clicar no vídeo que aparece na sua tela agora. Ele se chama O Herdeiro que Quebra a Maldição da Miséria na Família. Ele é a continuação direta do que foi selado aqui hoje. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu quero te fazer um último pedido, vindo do fundo do meu coração. Cada palavra que eu te entrego aqui é de graça. Nós não recebemos um único centavo por cada vídeo que colocamos no ar, mas os custos de manter essa estrutura de pé são altos. Para que esta mensagem continue chegando em outras casas que precisam, assim como chegou na sua hoje, nós dependemos da sua generosidade. No primeiro comentário fixado, logo abaixo do link para o nosso livro,
você vai encontrar um terceiro link para uma doação voluntária. Qualquer valor, qualquer quantia que não te faça falta, mas que aqui nos ajuda a manter as luzes acesas e a próxima mensagem chegando. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Agora, pela última vez, eu peço que você olhe para a sua mão. Você pode não ver nada, mas ela não está mais vazia. O seu cheleque, o seu bilhete premiado, está nela. E por isso, em voz alta ou no seu coração, declare comigo. Com a autoridade que me foi dada e com o selo que acabei de receber, eu digo sim para a minha herança, sim para a posse, sim para o governo. Eu assino embaixo do decreto de Deus para a minha vida. Amém, com toda a força e com toda a intenção. E agora, compartilhe esta mensagem, não com todo mundo. Manda essa mensagem para ela agora, para aquela pessoa que você sabe que está com a mão na maçaneta de uma porta, mas paralisada pelo cansaço e pela dúvida, achando que o quase é o seu destino final. E se ela quiser ir além, a cobertura para o herdeiro invejado está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou play. Sente essa gravidade por mais um momento. A ansiedade sobre a noite anterior à notícia chegar pode esperar mais 10 segundos.